Olha aí, faltou energia há poucos instantes aqui na Câmara de Vereadores. A energia já foi restaurada, recuperando só a movimentação dos digitadores dos computadores. A Web TV Notícia também já está de volta. E no aguardo agora que tudo esteja restaurado para a ouvida de José Henrique, outro que foi convocado também para a ouvida do Limoprev. É a Web TV, é Notícia e Cultural FM ao vivo, direto da Câmara de Vereadores, neste primeiro dia da ouvida da CPI da Limoprev. Integram a mesa o digitador, que é integrante da Polícia Civil, o relator Marco Sérgio, o presidente da comissão, Dr. Zé Gino, os membros Batalha e Ronaldo, e ainda o jurídico desta comissão. Ali está ainda o vice-presidente dela, vereador Daniel do Mercadinho. No plenário, apenas 3 vereadores, que é exatamente o vereador Beto de Washington, Marquinhos Paz e Zosmo. Um bom público está presente no plenário da Câmara, e a gente registra também aqui a presença da Polícia Militar e da Guarda Municipal para garantir a ordem da casa. O primeiro depoimento foi muito tranquilo, com a presença do Zé Carlos, que inclusive concedeu também uma entrevista exclusiva à Cultural FM, que você deverá ouvir no Jornal do Meio-Dia. O Carlos Henrique já está ali, o José Henrique, aliás. Ele está presente com seu advogado aqui na plateia e deverá ser convocado em minutos para fazer o seu depoimento. Você acompanha tudo aqui ao vivo na Web TV Notícia. Queremos lembrar que todo o trabalho, todos os trabalhos técnicos dessa transmissão está a cargo de Júnior Silva e Everton Cristiano, e aqui na narração dos fatos, Gonçalves Filho. Voltamos a... Nesse momento, o presidente, Dr. Zé Gino, vai retomar os trabalhos. Vamos ter ali cuidado também na volta do áudio da gravação dessas entrevistas. Agora vamos convidar... E agora, nesse momento, o Dr. Zé Gino convida José Henrique para fazer o seu depoimento. Ele também foi funcionário do Limoprev no período da gestão de Zé Quirino, durante o governo do ex-prefeito, hoje deputado federal, Ricardo Teobaldo. Quiser vir também, pode ficar sentado ao lado dele aqui. Chegando Zé Henrique, você lembra, com aparência, né, bem mais magro, ele era bem mais forte, hoje está mais magro, uma aparência mais franzina, acompanhado também do seu advogado, doutor Neto. Então, esse é o segundo depoimento da CPI da Limoprev, que investiga, né, o movimento financeiro da Limoprev. Inicialmente, primeiro dia de ouvida. A presença do senhor José Henrique Barbosa de Barros, por vir nos ajudar aqui a esclarecer alguns assuntos que a CPI está indo buscar, referente à Limoprev, especialmente a questão dos repasses, né? Não só da Prefeitura, mas de todos os órgãos, como as fundações de saúde, social e Câmara de Vereadores, autarquia, Faculdade de Direito. Então, são todos, essas entidades são ligadas ao fundo previdenciário, e que contribuem com aquele fundo. O objetivo da CPI é tentar chegar o mais próximo possível do levantamento dos repasses que não foram feitos, e para que as pessoas tenham conhecimento do valor real desses valores. Inicialmente, gostaria de saber do senhor José Henrique qual a função dele. Nesse momento, a primeira pergunta sendo feita. Qual o cargo que Zé Henrique, a pergunta do Dr. Zé Gino, lembrando que esta cobertura é da Web TV Notícia, com jornalismo da Cultural FM presente. Qual foi o início que você começou a trabalhar na Limoprev, a data de início e ao que saiu?
Bom dia a todos. A fala de Zé Henrique, portanto, você acompanha ao vivo na Web TV Cultural e no jornalismo da Cultural FM. O Limoprev foi criado, eu trabalhava no escritório dele e prestava serviços à Previdência. Eu ia algumas vezes lá e a minha função lá era assessorar o Zé Carlos, que era ligado... Só um pedido, assim, desculpa atrapalhar. Pode ir lento, devagar, que tem gente digitando para poder ver se... aí você vai dizer a função específica no Limoprev que você fazia. Isso. Então, no começo, eu não tinha cargo nenhum no Limoprev. Nenhum. Eu só passei a ter cargo no Limoeiro Prev em março de 2015 até, se eu não me engano, o final de julho. Até esse momento eu não tinha... Quero lembrar também que está em cadeia com a TV Web Notícia, a TV Folha de Limoeiro, do nosso querido Jair Ferreira. Web TV Notícia e Cultural FM, direto da Câmara. O cheque que você recebia era de que conta? Quem era o ordenador? O ordenador era o seu José Xavier Quirino, e ele me pagava como funcionário dele. E prestava serviço à Limoprev? Exatamente. Na Limoprev, qual era o setor específico? Porque a gente sabe que tem o controle de folha, tem a questão contábil, o recolhimento, acompanhamento. O que você fazia dentro da Limoprev? A Limoprev, ela tinha assessoria contábil, assessoria jurídica e pode repetir, por favor, que... O Limoeiro Prev, ele tinha assessoria contábil, assessoria jurídica e o gestor. Além da assessoria médica, mas que não tinha, assim, não tem ligação nem com o jurídico, nem com o financeiro. Então, a minha função lá, eu recebi capacitações no sistema de folha e a minha função era esperar dados. O Zé Carlos, ele era quem montava os processos com a assessoria jurídica, com o doutor Eduardo, e me passava o processo pronto somente para eu lançar na folha. Quando esse processo vinha para mim, já vinha com conta, com o nome da pessoa, com quem ia aposentar, com tudo. O processo já vinha formalizado, inclusive com portaria de aposentação, seja por idade, por tempo, por algum motivo, alguém ia receber algum benefício. Tudo vinha pronto para mim. Minha função, eu lançava isso no sistema. E além disso, o que eu fazia lá era assessorar o gestor em alguma coisa e levar documentos. Eu era boy, era office boy no Limoeiro Prev também. Levava documentos para a Caixa, levava documentos na Facal. Mas não era assim, eu não ficava lá todos os dias. Eu não tinha uma função fixa lá, enquanto eu não tinha cargo. Eu trabalhava mais no escritório de seu Quirino. Como você estava ligado para a parte de informática... Depoimento do segundo a ser ouvido nesta terça-feira, primeiro dia de ouvida da CPI, o Zé Henrique, na Web TV, é Notícia, TV Folha e Cultural FM. E dos descontos dos servidores, esses valores eram controlados por quem lá na Limoprev, para saber se os valores estavam corretos ou não, se existia algum trabalho externo de fiscalização desses valores que eram repassados, se não tinha esse valor, esse controle externo nos órgãos, mas pelo menos dentro da Limoprev havia alguém que conferia esses valores. Eu estou falando das gestões todas que você participou, tanto a de Zé Quirino no governo do deputado Ricardo Teobaldo, tanto também na questão de Virgínia, até onde você funcionou. Nessa questão daí, da época de seu José Xavier Quirino, eu não me lembro de cobrança. E isso era uma averiguação feita pela contadora. Como eu lhe falei, eu era muito ausente nessa época. Quem é a contadora? Você pode dizer o nome? Hilda Hipólito. Hilda Hipólito. Essa cobrança de repasse de patronal e servidor era feita por ela. Ela era a responsável da assessoria jurídica. E assessoria jurídica também? Assessoria jurídica não, da assessoria contábil. E assessoria jurídica, quem fazia na época? Eduardo Cordeiro. Registrado. Posso prosseguir? Pode. Então, na época de Dona Virgínia Aquino, existiam cobranças e eu posso afirmar isso porque algumas vezes eu levei esses ofícios de cobrança e eram periódicas as cobranças. Agora, se
a pessoa que era responsável por averiguar esse repasse fazia essa averiguação corretamente, ou se via se o dinheiro vinha ou não vinha, eu não sei. Mas isso era da parte contábil, que era feita a cobrança era. Então, o que eu entendi é que no período que o ex-prefeito José Xavier Quirino estava à frente da Limoprev, você não tem lembrança de nenhuma cobrança de repasse atrasado? Nenhuma. E no período da professora Virgínia Aquino, você tem lembrança, inclusive levou alguns ofícios cobrando o atraso do repasse. Exatamente. É isso aí. E você só funcionou com os dois. Teve com o Lauro, você não trabalhou? Não. Lauro Bandeira? Nenhuma. Nem com o José de Assis Pedrosa? Não. Então. Se comenta assim, tem que entrar no assunto que não. Só para registrar ligeiramente que a CPI não é para isso. Esta é ouvida da CPI do Limoprev de Limoeiro nesse momento. Zé Henrique é o segundo ouvido. Na Web TV Notícia, TV Folha de Limoeiro e o jornalismo da Cultural FM. Esses os órgãos autorizados a estarem nessa transmissão direto da Câmara. Um dinheiro contabilizado já. Eu sei que tem já processos nessa área, já está sendo apurado, civil e penal, mas é só para registrar, que não podemos passar em branco, pelo menos para registrar isso. Esses valores, em cerca de R$500 mil, ele procede? Esse valor de R$500 mil, eu não tenho conhecimento do montante. Se procede, eu não sei. Houve desfalque, como está apurado, mas se é esse valor, eu não sei. Certo. Você sabe informar, já que você trabalhava na contabilidade, se essa questão desses valores, ele foi retirado diretamente na folha dos aposentados, se foi na parte de algumas pessoas que estavam em benefício, como foi que procedeu isso? Sabe, pode nos informar? Posso. Até onde eu tenho conhecimento desses valores, pelo que foi ocorrido, como o senhor citou, que já tem processo e a gente conversou e apurou, como eu falei, o processo vinha para mim pronto, e junto a esses processos já vinham contas, e pelo que eu vi, existiam meio que pessoas fantasmas sendo aposentadas, e o desvio entrava nessas pessoas. E o dinheiro ia para a conta do senhor José Carlos. Até então eu não tinha conhecimento, porque eu não era funcionário, eu não tinha conta na Caixa Econômica, eu não tinha vinculação alguma com a Previdência. De nada. O processo vinha pronto para mim, com portaria, com documentação que tinha que solicitar no INSS, com tudo pronto. Eu só finalizava o processo fazendo o lançamento no sistema e a remessa bancária ia direto para a conta de A, B ou C. Pelo que eu entendi, você reafirmou que você, apesar de trabalhar na Limoprev, não existia vínculo nenhum seu com a Limoprev, é isso que nenhum vínculo meu com a Limoprev. E você prestava serviço lá todos os dias? Não, eu não ia para lá todos os dias. Inclusive, isso foi motivo até de uma certa discussão entre a contadora e seu José Xavier Quirino, porque ele me deixava muito no escritório e ela queria uma pessoa para auxiliar ela lá, e eu não estava presente. Então quer dizer que, apesar de você não ser funcionário da Limoprev, apesar de você no estado de Cultural FM e Folha de Limoeiro na cobertura da CPI. Informado através de informação da internet, é você que fazia essa área? Não todos os dados, eu ia lá finalizar, eu ia lançar no sistema as coisas. É que eu quero dizer isso, o sistema, informado no sistema. Isso. Quem fazia essa função era sua? Eu pegava o processo pronto e lançava no sistema de folha. Você afirmou que ia para a conta de José Carlos. Isso. E da conta de José Carlos afirmou que esse valor ia para a conta dele e saía para a sua conta. Assim, isso foi o que ele afirmou ainda agora.
Eu quero saber até onde é verdade essa parte, onde é que você, assim, se ia algum dinheiro da conta dele para a sua, porque isso negar não adianta, porque tem o extrato, né? Se mandou, mandou. Se não mandou, você pode afirmar, não tem problema. Conforme eu lhe falei, eu forneci extratos, está tudo comprovado. O valor que foi para minha conta, ele disse em depoimento que foi um valor que ele me emprestou e que depois eu devolvi esse dinheiro para ele. Isso conta no depoimento na sindicância da prefeitura. Fora isso, todo e qualquer valor que tenha passado nessas contas, eu não tenho responsabilidade alguma e o montante caía na conta dele. Mais uma vez eu vou insistir numa pergunta referente, que é o foco nosso, a questão dos valores descontados. Web TV Notícia e Cultural FM na cobertura da CPI. Fundo de Saúde, Social, Câmara e Faculdade. Esses valores, você sabe informar se ele que forma havia a fiscalização, se aqueles valores que eram recolhidos estavam corretos, se tinha alguma forma de o fundo fiscalizar se estava errado, a menos ou a mais. Você sabe informar alguma coisa nesse sentido? Não tenho conhecimento dessa parte de repasse, não. O que eu sei é que mandavam um ofício cobrando as entidades, tanto a FACAL, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura. E você se lembrou aí, que você colocou que não se lembra de ter atrasos no período do José Xavier Quirino por não ter cobrança. Foi isso? Exatamente. Só houve cobrança no período da professora Virgínia. Exatamente. Certo. Se houve cobrança no período do Sr. José Xavier Quirino, eu não me recordo. Agora, você podia me informar sobre a questão do sumiço, do extravio do livro de ata? Não tenho conhecimento algum. Quando você estava lá, houve reuniões do conselho no período do ex-gerente previdenciário José Xavier Quirino? Houve reuniões do conselho? Se eu não me engano, houve uma reunião ou duas. Eu não me recordo do tempo dele. Mas sei que na época de Dona Virgínia existiam reuniões. Você está afirmando que só se lembra de duas reuniões do período de José Xavier Quirino. E na época de Virgínia havia reuniões. Exatamente, haviam. Jornalismo da Cultural FM e Web TV Notícia. Em rede, rádio ou TV Folha, na cobertura da CPI da Limoprev. Isso para mim é um fato novo, que o senhor é quem está me mencionando. Eu nem sabia que isso tinha acontecido. Então você saiu antes, talvez? Saí. Quando foi que você saiu, a data que você saiu de lá? A data exata eu não me recordo, mas foi em julho de 2015. Julho de 2015. Exatamente. Só uma pergunta. Ué. Doutor Zé Gino pede a presença de uma das assessoras da mesa. Algum documento está sendo encaminhado à mesa nesse momento. Mais uma pergunta para fazer, mas vai ser dependendo de um documento que eu pedi ali atrás. Vou repassar para alguns colegas vereadores da comissão que queiram fazer mais algumas perguntas, aí depois eu volto a fazer essa pergunta. Vamos ouvir para o vice-presidente da comissão, vereador Daniel Mudo. Daniel do Mercadinho. Eu queria saber do senhor Henrique, FM, Web TV Notícia, em rede TV Folha Web. As informações desse desvio, desse montante de dinheiro do Limoprev, como chegou até você? No dia 1º de setembro, eu não fui trabalhar porque eu estava recém-cirurgiado e eu tinha solicitado a Dona Virgínia que me liberasse. Então, eu não fui trabalhar e no dia 2 de setembro, o seu Zé Carlos me ligou dizendo que a Previdência estava fechada e que não sabia o que estava acontecendo. No dia 3, a gente foi na prefeitura, foi quando tivemos uma reunião lá no Limoeiro Prévio com Dona Virgínia e Hilda, e veio à tona esse assunto que o Tribunal de Contas tinha descoberto. Foi assim que eu fiquei sabendo.
E logo quando você ficou sabendo, qual foi a primeira atitude sua? Quando você ficou sabendo desses desvios, não é? Que foram levantadas acusações, chegando na conta do senhor Zé Carlos, esse dinheiro, que toda a população ficou sabendo, não é? Que tinha sido através de você. Como foi que você recebeu essa notícia e como você procurou se defender e se explicar? Procurei meios jurídicos para me defender. Foram acusações públicas, que até o momento eu não tinha conhecimento, e que surgiu para mim como uma bomba dentro de 3 dias. Talvez, por ele ter um conhecimento maior na prefeitura do que ele tenha ficado sabendo disso antes. Ele chegou até aí na minha casa, dizer que não sabia de nada, e que perguntar a mim o que era que estava acontecendo, mas eu tenho quase certeza que ele sabia de tudo. Ele tem muito tempo de prefeitura, então ele tem muita amizade na prefeitura, e eu acho que quando eu soube, ele já sabia das coisas. E foi ele quem me procurou. Ele procurou passando as informações. Exatamente. Obrigado. Veja bem, você diz aqui que em março de 2015... O WebTV é notícia ao vivo e o jornalismo da Cultural FM. E que em julho do mesmo ano, 2015, você foi exonerado na prefeitura, no caso, do Limoprev. Aí eu lhe pergunto, quer dizer que você teve um cargo de confiança dentro da Limoprev? Durante 4 meses. Digamos, de março a julho. Isso, exatamente. Foi esses meses. Antes disso, quanto tempo você prestou serviço, não no caso diretamente ao Limoprev, mas prestando serviço a doutor José Quirino, mas que esse serviço estava sendo levado para o Limoprev? Você se recorda de quantos meses? Porque a gente sabe que o Limoprev foi colocado em 2011. Isso. Né? E já com o início, o doutor José Quirino era o gestor. Quanto tempo você prestou esse serviço, não diretamente como cargo de confiança do Limoprev, mas prestando serviço ao gestor? Durante, creio eu, que 3 anos. Quando o Limoeiro Prev foi fundado, se eu não me engano, era ali na rádio. E eu era funcionário do escritório do seu Quirino já há 6 meses. Eu trabalhava com ele. E depois disso eu ficava assim... Tinha coisas para assinar. Aí seu Quirino estava no escritório. Aí eu levava para ele assinar. Ele assinava, eu entregava lá e voltava. Comecei assim, só levando documentos e voltava para o escritório. E em 2015 foi que eu fui nomeado num cargo de confiança, passei 4 meses e saí. Obrigada. Respondida a pergunta da vereadora Batalha. Jornalismo da Cultural, WebTV é notícia. E conosco também a TV Folha. Um abraço ao nosso Jair Ferreira. Zé Henrique, eu queria que você me falasse com relação Agora a pergunta do relator Marcos Sérgio. Quanto você recebia de José Quirino e depois quanto você passou a receber do Limoprev de salário mensal? Lá em seu José Xavier Quirino eu recebia semanalmente R$200. Ele pagava em cheque a mim semanalmente. E quando eu fui para a Previdência, que eu fui nomeado no cargo de confiança, eu passei a receber R$1.500. É verdade que o senhor fez uma compra em torno de R$40 mil em equipamentos para veículo, que efetuou o pagamento de 22 mil em cheque, levou o som que estava montado no veículo, desmontou, pagando 22 mil, que o senhor teria repassado, teria feito um pagamento via transferência no valor de R$2 mil da conta do Limoprev para o empresário Meiton Bezerra Gomes. Esse fato realmente aconteceu. Esse fato foi relatado em ata por José Carlos, que foi um valor que ele me emprestou e que depois eu paguei para ele. Esse valor que foi pago em cheque foi um carro que meu pai vendeu. Inclusive, esse carro, quando foi transferido para o nome do comprador, o cheque que foi pago a Meiton é em nome do comprador, do cara que comprou o carro. Não tem vinculação alguma com a Previdência.
pagamento desse valor de R$22 mil foi feito por um carro que meu pai vendeu e pagou para mim. Ele me deu o dinheiro. Isso está comprovado. Então, não tem vinculação alguma com a Previdência. Qual a conta do Limoprev? Nenhuma. Nenhum. Não existe cheque da Limoprev para pagamento de nada meu. Esse valor de R$2 mil, o próprio José Carlos confirma que me emprestou, está registrado em ata, e depois eu repassei esse dinheiro de volta para ele. E esse valor de R$22 mil que o senhor está relatando foi pago com um cheque que não é da Previdência, não tem vinculação alguma com a Previdência. Certo. Eu pergunto por conta da faixa salarial de 1.500 e tem uma compra Tudo de bem. 40 mil no período que é relatado, que é citado desvio, Certo. né? E aí a gente... É verdade que o senhor recebia de consultoria, quando houve a troca do sistema informática para a empresa de consultoria, o senhor recebia mensalmente da empresa? Não, nunca recebi da DI Consultoria. Me estranha o senhor fazer parte do Limoprev tanto tempo e ter sido contratado apenas 4 meses. Exatamente. Então, durante todo esse tempo, ficou trabalhando de forma irregular. Eu era irregular, eu não Era tinha funcionário vinculação do nenhuma. Zé Quirino, do escritório dele, Exatamente. mas trabalhava lá. Como ele era gestor, eu ficava no escritório dele e ia lá esporádico às vezes. Mas vinculação, eu não tinha vinculação com lugar nenhum. Tanto que quando aconteceu isso, foi solicitado o meu CNIS no INSS para ver se tinha algum recolhimento de algum lugar. E nunca houve recolhimento de lugar algum. Eu não tinha vinculação com lugar nenhum, eu não tinha registro em lugar algum. E mesmo assim o senhor transitava dentro do Limoprev, fazendo todo esse trabalho que o senhor falou aí, e inclusive com contas, né? Trabalhando com as contas do Limoprev, sem ser funcionário do Limoprev. Exatamente. Em relação ao senhor Zé Carlos, o senhor Zé Carlos conta que houve uma confiança muito grande com relação ao senhor, por isso, inclusive, repassou o próprio cartão dele para o senhor. E que essa confiança que ele teve no senhor fez com que o senhor... É o primeiro dia de ouvida da CPI do Limoprev. Jornalismo da Cultural, da Web TV Notícia, em Rede Rádio TV Folha. Não aconteceu, eu não usei de confiança alguma. Inclusive, houve um fato que ele queria fazer esse empréstimo no banco e ele mencionou lá, ele mostrou uma margem que não era a margem dele. Ele aumentou o salário dele na margem e entregou na Caixa Econômica. Eu não abusei de confiança e, como eu lhe falei, ele usou porque eu ia para o banco, eu ia levar documentos ao banco e ele pediu para fazer um serviço particular dele. Como eu fazia para o doutor Eduardo, como eu fiz para a doutora Hilda, eu entregava documentos, eu fazia esse serviço bancário para muita gente da Limoprev, quando me pediam. Mas esse abuso de confiança de minha parte não é verdade. Só feito. Zé Henrique, estou recebendo uma pergunta de um vereador. Volta agora ao presidente da CPI, doutor Zé Higino. Falou aí que esse dinheiro extraviado ia para a conta A, B, C, você não identificou as contas. E ele queria saber de quem eram essas contas. De meu conhecimento, só a do senhor José Carlos. Se tinha alguma outra conta que existia, algum outro tipo de benefício, eu não tenho conhecimento. É verdade que você poderia nos informar que você, em alguns momentos, recebeu o cartão dele, de Zé Carlos, para sacar algum dinheiro dele? Não só eu, como mais pessoas na prefeitura faziam esse tipo de coisa para ele. Qual foi a data que você se desligou do Limoprev? Eu não me recordo da data exata. Você não disse ainda agora? Está aí registrado. Acho que julho. Mas o dia, não é da data, eu digo o dia, o mês. O mês julho. Julho de quanto? De 2015. Esse é o julho de 2015. Não, eu só estou confirmando, porque o BO feito à delegacia pelo desaparecimento do livro de ata foi feito pela gestora professora Virgínia
no dia 26/9/2014. Então, nesse período que ela fez o BO, pelo que você está colocando, tanto você como o Zé Carlos e os demais estavam ainda trabalhando na Limoprev. Confirma isso? Confirmo da maneira que eu lhe falei. Eu não ficava lá direto nessa época porque eu não tinha cargo ainda. Você saiu, passou 4 meses lá como efetivo. Exato. Antes de sair. Você saiu em 2015. Exato. Em julho. Quer dizer, de fevereiro a julho, você já estava como efetivo. Exato. Em 2015. Isso. E o BO do desaparecimento da ata, ela foi dado no dia 26/9/2014. Só para registrar que no período que sumiu, você estava trabalhando de forma clandestina, mas estava, e que você só foi efetivado em 2015 e só saiu em julho de 2015. Também no plenário agora a presença da vereadora Zélia de Ribeiro do Mel. O extravio, você estava trabalhando, como também Zé Carlos. Cultural, Web TV a notícia em Rede TV Web Folha. Você não tem conhecimento, assim, mas foi registrado o sumiço justamente no período em que você estava lá, só para registrar, através do boletim de ocorrência que chegou em nossas mãos. Certo. Tem mais alguma coisa que você deseja assim esclarecer, algum fato que não foi perguntado, mas que você queira esclarecer para a comissão? Fica à vontade, que a hora é essa para você deixar tudo claro. O vereador me fez a pergunta sobre como eu soube disso. Do dia 1º de setembro, quando foi que veio isso à tona, eu passei a receber constantes ligações de ameaça, de números confidenciais, muitas ligações. Até isso vir à tona, acho que no dia 3 ou 5 de setembro. Mas durante esse período, eu recebi muitas ligações de ameaça e eu não sabia por que era. E eu queria deixar isso registrado porque isso é bastante constrangedor. Eu não tinha motivo, eu era uma pessoa querida, eu tinha amizade com todo mundo. Onde eu chegava, eu fazia amizade com as pessoas e passar a receber ameaças, isso não foi uma coisa muito agradável para mim. Eu não gostei disso e passei a temer até pela minha família. A comissão não tem mais nenhuma pergunta a lhe fazer até o momento, só se acontecer de algum fato novo e até o final poderia não só... Está encerrando, portanto, o depoimento de Zé Henrique, segundo ouvido, nesta manhã de terça-feira, o primeiro dia de ouvida da CPI da Limoprev. Por nos ajudar Trabalhos técnicos de Júnior Silva e Everton Cristiano, e o jornalismo da Cultural FM, da Web TV Notícia, em rede conosco, a TV Folha de Limoeiro. Fazer o fechamento. Um abraço ao Jair Ferreira. Creio que nós teremos mais um intervalo de 10 minutos e aguardar o terceiro, que será ouvido na manhã de hoje, o ex-secretário Marcelo Gomes. O nome dela aí, na época, teve duas, não foi? Inicialmente DI, foi de Contabilidade. DI Contabilidade. Foi na época de Jessavé Aquilino. Isso. E depois, na época de Virgínia, houve uma mudança. Era Sistema Informática e depois passou a ser DI Informática. Não sei se é possível você informar isso, mas assim, sabe informar cada consultoria de onde é, algum endereço dela, para nos ajudar? Se eu não me engano, a Sistema Informática é de Olinda e a DI eu creio que seja do Recife. Não, endereço você não tem como nos ajudar? O endereço exato eu não sei. Mas obrigado aí pela informação, agradecer a presença, agradecer ao advogado aí, Neto, meu colega e amigo, mas dizer que nós ficamos satisfeitos com as suas colocações e que, se houver necessidade, a gente volta a convidar, mas estamos satisfeitos, acredito que não vai ser necessário. Agora o vereador Daniel quer fazer mais uma pergunta. É só para ele fazer um esclarecimento sobre esse empréstimo que você fez ao José Carlos. Como você recebeu esse dinheiro? Em espécie, você tirou da conta? De onde veio esse dinheiro? Ele informou? Isso foi no meu aniversário.
Eu não tinha recebido ainda, como eu falei, eu recebia do seu José Xavier Quirino e eu pedi esse dinheiro a ele emprestado e ele me forneceu e falou, olha, faça lá essa transferência e depois você me devolve. Fiz a transferência e posteriormente eu devolvi para ele. Ele confirmou isso no depoimento lá da prefeitura. O dinheiro estava na conta do Zé Carlos. Exatamente. E você fez a transferência. Exato. Você mesmo que fez a transferência. Eu fiz a transferência. Certo. Conforme ele me mandou. Certo, obrigado. Ele me dava o cartão e a senha anotada num papel e me mandava fazer a transação. Certo, obrigado. Para confirmar para o escrivão, quanto foi o valor? Foi R$2.000. O senhor falou por mês eram aposentados de 5 a 10, né? 5 a 10 processos por mês, de janeiro a dezembro de 2014. Mas tomou conhecimento que haviam processos no meio da relação de 1 ou 2 fantasmas. Que o processo fantasma era acreditado na conta dele, na conta de Zé Carlos. Que dentro do processo fantasma tinha o parecer jurídico de Eduardo, do advogado. Exatamente. Então, o Eduardo, advogado, sabia do desvio que estava sendo feito com o Zé Carlos. Não tenho conhecimento se ele sabia. O Zé Carlos montava o processo e o advogado só dava o parecer jurídico. Se ele sabia que a pessoa era fantasma ou não, eu não sei. Mas o dinheiro ia para a conta de Zé Carlos. Exatamente. Eduardo Cordeiro. Está em fase de encerramento o depoimento de José Henrique, ex-funcionário da Limoprev. Primeiro dia de ouvida da CPI da Limoprev na Câmara de Vereadores de Limoeiro. Você acompanha na TV Web a notícia, em rede a TV Folha Web e tudo também no jornalismo da Cultural FM. Qual a relação que o senhor tinha com... Como era a relação que o senhor tinha com a gestora do Limoprev, Virgínia? Uma relação normal. Fazia o que ela me mandava e levava sempre algumas chamadas, porque eu ficava mais no escritório do seu José Xavier Quirino, mas não tinha como ter muita cobrança, porque eu não era funcionário de lá. Eu não tinha vínculo algum. A relação com ela era normal. Nunca tive problema com ela. Tem mais alguma pergunta? O vereador Ronaldo vai fazer alguma pergunta. Henrique, a gente ouve os comentários na gestão, assim que você trabalhava aqui no Limoprev, que você tinha uma moto, um Rony, um valor de R$60 mil, carro zero para andar, isso confirma? Não. Se houve comentários, eu queria saber se tem veracidade, que você tinha uma moto no valor de uns R$40 mil, uma Rony, e um carro novo para andar, se confirma? Não se confirma. Tá ok. Não tinha. Estamos encerrando. Esperar só o escrivão terminar, fechar. Aí peço um minutinho que vai tirar as folhas para assinar. E o advogado quiser dar uma lida antes de assinarem. Encerrado, Mas a portanto, ouvida o está depoimento encerrada. de Zé Henrique, E vamos aguardar só ex-funcionário da Limoprev de Limoeiro. E depois a Já próxima estamos às ouvida 10 horas para e 11 30 horas. minutos. Apesar que Está marcado para 11 o horas secretário, o depoimento do ex-secretário de administração de Limoeiro, Marcelo Gomes, se antes que já se encontra aqui no plenário. Se quiser antecipar seu depoimento, aqui o presidente da CPI,
Doutor Zé Higino já está confirmando, Marcelo confirma que será ouvido aqui um pouquinho antecipado. Obrigações e atribuições. Tudo você vai acompanhar no jornalismo da Cultural FM, dentro do Jornal do Meio-Dia e também no 96 é Notícias. O Web TV é notícia com exclusividade, direto da Câmara de Vereadores. Conosco em rede, a TV Folha de Limoeiro. Ok, como vocês percebem, prossegue nessa manhã de terça-feira a Web TV Notícia ao vivo aqui da Câmara de Vereadores. A segunda ouvida desta manhã já aconteceu. Ouvimos primeiro aqui o Zé Carlos, depois a ouvida do Zé Henrique. O próximo a ser ouvido é o secretário de Administração, Marcelo Gomes, que já se encontra no recinto. Temos o registro também agora do vereador Osmo Albuquerque também no plenário. E ainda dizer que o plenário está com um bom número de pessoas nessa manhã de ouvida. Presença da Polícia Militar, da Guarda Municipal, que veio para cá manter a ordem. O público continua tranquilo, calmo, não houve manifestação de qualidade nenhuma e muito respeito com as pessoas que estiveram depondo aqui, pelo menos esses dois primeiros. Daqui a pouco o depoimento de Marcelo Gomes e lembramos que a partir das 2 da tarde os depoimentos desse primeiro dia de CPI recomeçam aqui na Casa Agripino de Almeida. Daqui a pouquinho, no Jornal do Meio-Dia, você vai ter detalhes também na Cultural FM de tudo que está se passando no primeiro dia de ouvida da CPI da Limoprev em Limoeiro.
Muito bem, meus amigos, continuamos aqui no plenário da Câmara Municipal, Casa Professor Agripino Almeida, onde estamos em mais um intervalo entre uma ouvida e outra. Aviso importante para você, meu amigo internauta, você que está nos acompanhando. Acesse as nossas páginas, nossas mídias sociais. Compartilhe nossos materiais, compartilhe nossos vídeos, dê aquele like, valorize o nosso trabalho, porque toda informação para você é o nosso trabalho, é a nossa função. Essa é a função primordial da Web TV É Notícia.
Olha, pessoal, nós estamos na parte de redação aqui. Os digitadores estão terminando as folhas do depoimento de Zé Henrique para que sejam assinadas, né, pelas partes. Em seguida, já estamos agora às 10:11. Vai cair no horário que estava demarcado mesmo, marcado para o depoimento do ex-secretário de administração de Limoeiro do período da administração do ex-prefeito Ricardo Teobaldo, que é o próximo a ser ouvido. Então, os documentos estão sendo assinados, por isso que nós estamos nesse intervalo. Toda a comissão da CPI e as partes interessadas nesse depoimento estão assinando a documentação para que comecemos a terceira ouvida desta manhã, a terceira e última desta manhã, né? Lembrando que os trabalhos recomeçam à tarde, das 14 até as 18 horas, com as 3 ouvidas programadas para esse primeiro dia de ouvida da Limoprev. Essa é o Web TV é Notícia, com jornalismo da Cultural FM e mais em rede conosco a TV Folha de Limoeiro. Abraçando aqui o companheiro Jair Ferreira, que está também fazendo vocês viajarem na internet e tendo informações exclusivas, portanto, deste primeiro dia de ouvida da Limoprev, de Limoeiro, da CPI da Limoprev. Abraçar o pessoal de Mendes, Batalha estava por aqui, disse lá em Mendes, tem muita gente na sintonia, a gente agradece aí. E o pessoal que está espalhado em todo o mundo, né? Em todo o mundo, limoeirenses, pernambucanos espalhados, interessados aí exatamente nesses depoimentos, nesses resultados, funcionários da prefeitura, aqueles que vão passar por aqui também para dar seus depoimentos. Então, a gente registra aí os nossos agradecimentos pela sintonia, né? Os telespectadores da TV Limoeiro Web e também da TV É Notícia, que manda imagens exclusivas para você. A gente lembra que no jornalismo do 96 É Notícias e Jornal do Meio-Dia, você tem com exclusividade, né, com exclusividade, os depoimentos das pessoas que passaram por aqui depondo e ainda da comissão da CPI, formada por Dr. Zé Higino, presidente, Marcos Sérgio, o relator, os membros Batalha e Ronaldo e o Daniel do Mercadinho, que é o vice-presidente desta CPI. A gente volta, você acompanha aí imagens da Câmara de Vereadores, um pouco esvaziada nesse momento, as pessoas se aproveitam para conversar, bater um papo, aguardando o terceiro depoimento desta manhã, que será daqui a pouquinho o ex-secretário de administração, Marcelo Gomes. Eu acho que o Marquinhos Daniel sabe, né?
Os trabalhos aqui serão reiniciados. A gente lembra que agora em plenário também se encontra na Câmara os vereadores Robertinho Galvão e Dr. Luiz Antônio, que vieram acompanhar o depoimento do ex-secretário de administração do Limoeiro, da época, Ricardo Teobaldo Marcelo Gomes. Web TV é notícia em rede com a TV Folha e o jornalismo da Cultural FM. Vamos recomeçar 5 minutos atrás, desculpa. Olha aí, amigos telespectadores, voltando agora, o reinício da CPI do Limoprev em Limoeiro, é o primeiro dia de ouvidas. Já tivemos aqui a ouvida de Zé Carlos, de Luiz Henrique, ex-funcionário da Limoprev. O terceiro ouvido nessa manhã de terça-feira é o secretário de administração de Limoeiro, ex-secretário, Marcelo Gomes, que está vindo em plenário, vem ali acompanhado do vereador Dr. Luiz Antônio, o vereador Osório chega por aqui também, o vereador Robertinho Galvão veio acompanhar também, e ele está também, o vereador Beto de Washington. Na mesa, a gente registra o jurídico da CPI, o vice-presidente Daniel do Mercadinho, os membros Ronaldo Sozueira e Batalha, o presidente da CPI, Dr. Zé Higino, o relator, que é o vereador Marcos Sérgio, e o digitador, que integra, inclusive, a Polícia Civil de Limoeiro. Então, é o terceiro depoimento desta manhã, de terça-feira. Nós vamos agora acompanhar essa ouvida através da Web TV, é notícia ao vivo em rede com a TV Folha Web, do nosso amigo Jair Ferreira, e detalhes você acompanha no jornalismo da Cultural FM. Tá bom? Bom dia, Marcelo. Bom dia. 5 minutos atrasado do horário que convidamos, mas primeira ouvida. Começa a ouvida de Marcelo Gomes. Instalado e deu alguns problemas, mas estamos dentro do horário, antes do horário previsto para terminar. Acredito que em tempo registrado a presença da vereadora Zélia de Ribeiro do Gostaria que
saber de Marcelo qual, para poder ficar registrado aqui, a função que ele trabalhou na prefeitura, o período de iniciou até a saída e o cargo de secretário que ele ocupou, que pudesse dizer para ser registrado aqui. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Cumprimentar a Comissão Parlamentar de Inquérito e os vereadores aqui presentes e o público que se encontra aqui prestigiando. Eu assumi a Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão no dia 2 de janeiro de 2009, até, se estiver rápido, me corrija, viu, escrivão? Até 31 de julho de 2013. De imediato, algumas pessoas não entenderam quando a comissão CPI convocou o secretário de Administração e Finanças, até porque estava sendo investigado a Limoprev. Mas, assim, como um esclarecimento às pessoas que estão presentes, as que estão nos ouvindo, tudo começa na Secretaria de Administração, porque é a secretaria responsável para gerar a folha. E o Limoprev, tudo está ligado aos descontos justamente dos salários dos funcionários que estão naquela folha, principalmente a folha dos efetivos, porque os cargos comissionados já vai para a Previdência Social e os funcionários efetivos vai ser descontado pela Limoprev. Esse desconto é repassado à Limoprev. Então, por esta razão, estamos hoje convidamos e estamos ouvindo o ex-secretário Marcelo Gomes e deixar bem claro mais uma vez, eu sempre tenho enfatizado isso, mas vou repetir, que as pessoas que estão aqui, ou sendo ouvidas, estão nos ajudando a ver a realidade financeira da Limoprev em termos de arrecadação, em termos de repasse que foi recebido e o que deixaram de ser recebido. Então, não significa que, até porque todas as pessoas que passaram na Secretaria de Administração, Finança, gerente previdenciário, a secretária de Saúde, por conta do Fundo de Saúde, secretária de Ação Social, porque existe um fundo também na Ação Social, e faculdade, Câmara de Vereadores, todas as pessoas que passaram no período de setembro de 2011 até dezembro de 2017, todos que passaram por esses cargos, nós estamos ouvindo. E eu quero deixar bem claro, não significa que essas pessoas tenham qualquer envolvimento ou culpa por falta desse repasse. Mas precisamos ouvir essas pessoas porque estão dando o direcionamento de até fazer as perguntas dos principais, que são os gestores maiores. Quando for chegar aqui, vão já ter informações dos assessores, dos secretários que passaram nessa pasta. O sentido é esse, e por isso que estamos aqui ouvindo hoje o primeiro secretário de todo o período que está sendo analisado, o secretário Marcelo Gomes, e, por sinal, por um bom tempo, uma gestão e meia, talvez, né? Mais ou menos isso. 4 anos e meio. 4 anos e meio. 4 anos e meio. Então, a gente está seguindo a sequência do período. Não é porque primeiro é Marcelo, não podia ter ouvido o secretário de Administração da atual gestão antes do que passou antes. Só para uma questão de esclarecer as pessoas e não ter nenhuma ideia assim, mal formulada. Gostaria de perguntar ao ex-secretário, no sentido de que, como é que podia dizer, como é que forma essa folha? Quem é as pessoas responsáveis por geral? Você é responsável como secretário, mas existe lá uma estrutura de diretoria, não sei, departamento, que gera a folha. E eu gostaria que explicasse a comissão como é que funciona essa folha, como ela é gerada, e também a questão de se ela é responsável só pelo da prefeitura, e a questão dos fundos,
quem gerava a folha é a própria estrutura da prefeitura ou eles tinham uma equipe à parte para gerar o fundo de saúde, os funcionários lá de ação social? Eu sei que a FACAL deve ter independência nisso aí e a Câmara também. Agora a questão dos fundos, tem uma dúvida se quem gerava era o município, lá a estrutura da prefeitura, ou eles tinham uma estrutura própria para gerar. Então a pergunta pode responder devagar, com calma, que o rapaz ali agradece para acompanhar e tem todo o tempo para você explicar. Pois bem, na minha época existia 2 CNPJs. O CNPJ da prefeitura, que nesse CNPJ era gerado todas as folhas das secretarias vinculadas à prefeitura. E existia o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde, que é uma folha à parte. Então a gente passava o mês recebendo as informações de cada secretaria. Essas informações, ao longo do mês, era passado para o Departamento de Recursos Humanos, onde nesse departamento ele alimentava o sistema. Onde era separado a folha dos comissionados e a folha dos cargos contratados. Esses repasses eram feitos para o regime de previdência social, regime geral de previdência, inclusive com alíquotas diferentes. A patronal do regime geral de previdência era em torno de 22%. E a parte do servidor, uma alíquota de 9%. Daí se extraía a parte dos efetivos. Esses efetivos, a parte patronal, era recolhido 12%. E a parte do servidor, 11%. Então, uma vez gerado essa folha, o Departamento de Recursos Humanos enviava para a Secretaria de Finanças, onde essa secretaria tinha a atribuição de fazer a retenção, recolhimento, repasse e pagamento das questões previdenciárias, seja da parte patronal e do servidor. Os cálculos feitos na folha para chegar aos valores, eles eram feitos na Secretaria de Administração, ou só se fazia isso na Finança? Ou quando gerava a folha, já era automático o desconto, o sistema já daria isso? O cálculo era feito pelo próprio sistema. Como secretário de Administração, sabe informar se esse repasse no período que você passou 4 anos e alguns meses, se esses recolhimentos foram feitos no tempo correto, nos valores certos, ou houve algum repasse a menor? Porque como secretário de Administração tem a visão de tudo, gostaria de saber só a informação. Nós temos na contabilidade já gerando, mas gostaria de saber do secretário se existia alguns repasses a menor, se houve mês de atraso nesse período dos 4 anos e pouco que você passou. 4 anos e meio eu passei recolhendo, no caso da secretaria, fazer os cálculos para o INSS, e 2 anos, que foi 2011, quando foi criado o Fundo de Previdência Própria, né? Então 2011 a 2013, então aí dá o quê? 22 meses, né? Então eu tive um período de 22 meses à frente gerando a folha para o Fundo de Previdência Própria,
e os 4 anos e meio a parte da Previdência Social, do regime geral. Quanto à questão desses repasses, a Secretaria de Administração não tinha nenhum acompanhamento com relação a essas informações. Quando surgiu, foi criado o fundo, você ainda era secretário? Era. Foi criado, eu era secretário de Administração. Na lei do fundo, ele diz que tem que ter um acompanhamento dos conselhos, né? Reuniões periódicas, e esses conselhos, quando detectava algum atraso, havia uma cobrança. Nesse período que você passou, você tem algum conhecimento de que foi detectado atraso e que se foi feita alguma cobrança nesses 4 anos? Na lei do fundo existia a estrutura, né? Ela previa a criação da estrutura, que era composta de Conselho Municipal de Previdência, era o Conselho Fiscal e os gestores do fundo. E havia a previsão de prestação de contas bimestrais, lá, salvo me engano, do artigo 24 ao 34 da lei, ele reza tudo isso, quais são as atribuições e as responsabilidades de cada ente criado na estrutura. Como não fazia parte da secretaria e o fundo, ele é próprio, ele é uma instituição, até assim que a gente pode dizer que faz parte da administração indireta, ele tinha um vínculo com a minha secretaria na questão da geração da folha, mas eu não tinha nenhuma gerência com relação ao fundo, por isso que eu não chegava nada para mim e eu não acompanhava, nem tinha ciência se havia essas reuniões periódicas ou não. Com relação ao quadro funcionário do Limoprev, por ser secretário de administração, essas contratações passavam de alguma forma pela administração, esses contratos de funcionários que prestavam serviço? O Limoprev, ele tinha na estrutura a criação de um gerente previdenciário, que esse gerente era nomeado em cargo de confiança, onde até o município pagava, era pago pela prefeitura, com um salário, no caso um subsídio, de secretário municipal. E a questão do auxiliar administrativo, esse era pago pelo próprio fundo. Quanto à questão de outras contratações, a questão de consultoria, ele tinha a taxa de administração do próprio fundo que administrava as suas regularidades. Então, todos os funcionários que ali prestaram serviço não passavam pela responsabilidade da administração do município, né, da Secretaria de Administração. E sim, era independente o fundo, é isso? Isso. A gente só pagava ao presidente, no caso o gerente do fundo. Com relação à folha que eu entendi da Secretaria de Saúde, por ter o fundo de saúde, você disse que tinha 2 CNPJ. Um fazia da prefeitura e o da secretaria, quem gerava essa folha, no caso, era vocês também, a estrutura era de vocês? A estrutura era também do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração. Quer dizer, as informações vinham dela, mas a estrutura que rodava Isso. era... A saúde enviava as informações e era gerado também nesse sistema, só que eram 2 folhas, a folha da prefeitura e a folha da saúde. Sabemos que o Fundo da Ação Social foi criado em 96 pelo ex-prefeito Zé Arthur Teobaldo Cavalcante. E o que a gente procurou e não encontrou, que o Fundo de Saúde tem vida própria, tinha folha, tinha tudo, a gente via uma movimentação contábil. Já no Fundo de Ação Social, nós sentimos falta, pelo menos desse período de 2011, setembro de 2011, até dezembro de 2017, nós sentimos falta, a ausência desse movimento contábil. E assim, como secretário de administração, eu gostaria de saber se essa estrutura da ação social, quem fazia esse trabalho era a prefeitura, porque já que nós não encontramos essa parte contábil
com referência à ação social. Você podia dar uma explicação? Sim, na minha época, a folha de assistência social também era gerada na prefeitura, porque mesmo ele tendo fundo, mas Limoeiro não aderiu. Todas as contas, repasses que vinham para o fundo de assistência e desenvolvimento social era vinculado ao CNPJ da própria prefeitura. Não sei se após a minha saída, em julho de 2013, houve alguma lei em que também deixou esse fundo como ordenador de despesa, criou sua própria vida, assim como a Secretaria de Saúde. Mas pelo menos na minha época, não. Nós percebemos que a lei existe, mas não foi, vamos dizer, adotada. Não. Tem a lei e não foi adotada. Nós sabemos também que, não sei se pega na sua época, não vou lhe perguntar a questão da alíquota, que foi alterada, mas eu acho que pelo tempo que você disse que já saiu, a alíquota foi alterada só em 2016. 2011. Se o senhor quiser que eu repita. Não, a alíquota teve um acréscimo, uma nova lei, mas você já tinha saído. Na minha saída, até a minha saída, a alíquota era 12% a parte patronal e 11% a parte do servidor. Se houve algum ajuste, mas foi depois. Então, exato, aí eu não fazia mais parte da gestão. Com relação à administração, ficou só essa questão de saúde, ação social e a prefeitura. É isso que eu entendi. E todos três, quem gerava era você. Saúde com o CNPJ à parte, e a ação social utilizava do CNPJ da própria prefeitura. Perfeito. Claro. Eu não tenho mais pergunta a lhe fazer, mas eu vou passar para os vereadores da comissão, se alguém tem. E quero dizer ao senhor, me dê licença, quando o senhor falou a questão de Paudalho, que eu tenho compromisso, quero deixar bem claro que eu estou à disposição da CPI. Inclusive, eu pedi dispensa. Você é Marcelo Gomes, ex-secretário de administração da época, Ricardo Teobaldo. Fazendo seu depoimento, agora as perguntas de Marcos Sérgio, relator da CPI. TV Web é notícia em rede. Está conosco a TV Folha Web e o jornalismo da Cultural FM ao vivo no primeiro dia de ouvida da CPI na Câmara de Limoeiro. Esta é a terceira pessoa a ser ouvida, é o último desta manhã. Lembrando que à tarde os serviços recomeçam às 14 horas. Algum problema ali no microfone do relator? Vamos aguardar. Pronto. Marcelo, primeiro bom dia. Se for possível, eu queria uma água, que eu estou gripado, a garganta está um pouco seca. Primeiro bom dia, Marcelo. Bom dia. Eu queria que você falasse para a gente, porque você está na gestão, estava na gestão antes da criação, durante a criação do Limoprev, e passou um tempo posterior a isso. Como foi o momento da criação? Né? Porque a história do Fundo de Previdência Municipal, por que ela sai do regime geral, passa para o município gerir isso? Como é que na época procedeu isso, a aceitação dos funcionários, a criação da lei? Né? Como é que na época o ex-prefeito Ricardo, né, junto com você da administração, procederam no que se refere à criação do fundo? Por que criá-lo? E, na sua ótica, foi o mais correto, né, ter a criação do fundo? Como é que ficou na sua cabeça a história da criação do fundo na época? Veja bem, na questão da criação, foi feito um estudo financeiro, de impacto financeiro, na questão da alíquota do regime geral de previdência ser muito alto. Você sair de uma alíquota de 22% da parte patronal, onde a maioria da contribuição seria os servidores. Então você sai do impacto de 22% para 12%, é considerado uma economia bastante relevante. Foi feito um estudo atuarial, na época acho que era doutor Eduardo, se eu não me engano, e doutora Hilda, né, que era vinculado ao escritório de contabilidade que prestava assessoria à prefeitura. E nesse estudo eles viram a viabilidade, né, do equilíbrio financeiro do fundo e da segurança
do pagamento das possíveis aposentadorias e benefícios dos servidores. Essa questão, ao meu ver, isso é uma coisa muito particular. Existe a opinião sua, própria, e a opinião da gestão como um todo. Eu posso falar da minha opinião. Eu não via nenhum problema dessa questão do fundo, até porque se os senhores se depararem com a lei, vocês vão ver que a lei, ela amarra muito bem. O que me deixa assim, às vezes, pensativo, porque está acontecendo esses problemas, não quero entrar no mérito, mas assim, é muito de gestão, né? Eles amarram a questão dos conselhos, qual a função do conselho, o que é que o Conselho de Previdência deve fazer, o que é que o Conselho Fiscal deve fazer, e o próprio gerenciamento do fundo. Então, se cumprisse o que a lei determinava, a regra da Previdência, eu não vejo nenhum problema. Eu posso até falar isso com certeza, porque eu participei de uma gestão em Camaragibe, onde o Fundo Previdenciário de Camaragibe é um dos mais superávites do estado de Pernambuco. Quando a gente saiu de lá em 2016, salvo me engano, o saldo era de 170 milhões de reais. Inclusive, no final do ano, eles compraram uma casa com recurso próprio, pago à vista, 2 milhões de reais. Então, a gente vê que é uma questão de gestão. Isso é uma opinião minha, tá? Minha também. Vereador Daniel. A pergunta do vice-presidente da CPI, Daniel do Mercado. Marcelo, pelo pouco conhecimento que tenho, Web Notícia, mas eu também concordo com o que você está falando. O primeiro dia de ouvidas da CPI. Em rede conosco, a TV Folha Web. Ele não traz nenhum risco ao servidor. Ele garante a aposentadoria do servidor. Assim sendo, não é, bem gerido, com investimentos, aplicações da melhor maneira possível. Agora, o que a gente tem encontrado é que os repasses, quando tirado do funcionário, e ele não foi repassado para o fundo da maneira que era. Então, o que impediu esse repasse ser repassado para o Limoprev? A gente encontra que teve meses que foi retirado do funcionário e não foi repassado para o Limoprev. Então, como secretário da administração, o que impedia isso aí de ser repassado para o Limoprev? Vereador, eu não tenho como lhe responder. Como eu falei no início, minha secretaria, ela tem atribuição de geramento de folha. Nada de finanças a gente acompanhava. Certo, obrigado. Outra coisa que a gente viu, outro menino também, era sobre a criação da folha, né? Que ele chegou a dizer que tinha alguns funcionários fantasmas nas folhas do Limoprev. O Henrique foi quem falou isso aí. Então, como é a folha... mas eu estou concluindo. Como é que essa folha chega com funcionários fantasma do Limoprev? Era efetuado isso aí? A secretaria não tinha nenhum conhecimento sobre isso, não dava para detectar, para ver isso aí, Marcelo? Pelo que eu entendi, eu cheguei a tempo e ainda escutei uma boa parte do depoimento do senhor Henrique, que me antecedeu, e quando ele se referiu a fantasma, eu entendi que era aposentados fantasmas. Da questão de funcionário fantasma, eu desconheço, porque inclusive uma das primeiras atitudes do prefeito Ricardo na época foi a gente fazer um recadastramento funcional, e esse recadastramento foi feito e a gente deixou a folha toda certinha, toda direitinha, até se preparando para o advento do regime próprio de previdência. E, inclusive no estudo atuarial também foi feito em cima do quantitativo de funcionários que existia no exato momento da criação. Então, pelo que eu entendi, o fantasma foi o aposentado.
e que assim, se a pessoa morre, né, e tem a questão do óbito, então o próprio fundo é que tem que se encarregar de dar baixa na folha. Eu entendo dessa forma, apesar de não gerir o fundo. Existe a possibilidade dessa folha ser alterada, ser modificada no decorrer da saída da prefeitura para o Limoprev? Não, o que poderia acontecer na geração da folha era variação de valores. Por quê? A folha ela é composta do salário base do funcionário, mais as verbas remuneratórias. O que são essas verbas remuneratórias? Gratificações, hora extra, adicional noturno, risco de vida. Como algumas vezes o prefeito, por questão de contenção de despesa, ele baixou o decreto para cortar hora extra, cortar algumas gratificações. Então, o que pode acontecer é a variação na folha. Então, essa variação para baixo, consequentemente, as alíquotas, tanto da parte patronal como da parte funcional, ela teria uma redução em termos de valores, mas o percentual era mantido. Está entendendo? Então, no momento que ela é gerada, aquele valor que sai da Secretaria de Administração e vai para a finança, para que a finança faça a retenção, o pagamento, o repasse, isso não tem como ser alterado. Certo, obrigado. Se tem, aí é crime, eu desconheço, porque a gente, inclusive, assinava, né? Não tem conhecimento. Eu acho que a minha assinatura, eu tenho certeza que não tem. Tá bom. Mais algum vereador quer fazer? Uma coisa que eu lembrei, eu não sei se era da sua pasta, mas com relação aos parcelamentos. A gente escuta muito, né, que ao ser criado o fundo, houve um parcelamento, né, da dívida que havia com a Previdência, e que no período da gestão de 2011 para cá foram criados já 7 parcelamentos. A gente tem os dados aqui, na gestão Ricardo, salvo engano, 2 parcelamentos da dívida que havia. Foi da sua gerência esse? Porque aí eu não sei se é finança ou se é administração aí que entraria nessa questão de parcelamentos do fundo, que hoje ultrapassa aí um valor imenso. Tudo que diz respeito à questão de financeiro, parcelamento, retenção, é atribuição da Secretaria de Finanças. A gente não tinha nenhuma participação, Secretaria de Administração. Inclusive, a gente, quando assumiu a gestão, foi feito um parcelamento para o regime geral de previdência, acho que de 240 meses, né, que foi para limpar o cálculo, aquela coisa toda, mas não tinha ainda o fundo de previdência própria. A gente diz porque fazia parte da gestão, mas todo esse parcelamento, a forma como foi conduzido, isso tudo era gerado entre Secretaria de Finanças e Assessoria Contábil do município. Só mais uma dúvida. Os gestores, como você colocou, esse sim era nomeado pelo gestor, quer dizer, os gerentes previdenciários, ele era nomeado pelo prefeito. Como a Secretaria de Administração cuida muito dessa questão de portaria de nomeação, eu gostaria de saber, com referência à escolha desse gestor previdencial, que critério se tem para indicar determinados gestores? Porque como se trata de uma área específica de previdência, que eu queria saber que critério foi para ser nomeado esse gestor. Na própria lei do regime próprio de previdência, salvo me engano, o artigo 32, parágrafo único, salvo me engano, ele diz que para ser gestor do Fundo Municipal de Previdência, a pessoa tinha que ter conhecimento em auditoria previdenciária ou administrador de empresas. E quanto à nomeação, era atribuição de livre nomeação e exoneração do chefe do Poder Executivo. Certo.
E a minha pergunta foi justamente por essa. Se o artigo diz que tem que ter conhecimento e auditoria previdenciária, assim, esses gestores que foram escolhidos, desde já Xavier Quirino, a Virgínia e o próprio Lauro e até assim, a minha pergunta é para geral, mas assim você vai só se colocar no que você participou. Mas assim, esses gestores, eles juntam essa documentação provando a experiência que o cargo exige? O primeiro gestor que foi nomeado quando eu ainda era secretário de administração, Limoeiro sabe, inclusive, que ele presta serviço na área de contabilidade do município, que é o doutor José Xavier Quirino. Um homem que tem, a gente sabe, da sua honradez, dos serviços prestados a Limoeiro no setor contábil, inclusive já foi prefeito de Limoeiro. E Virgínia Aquino, salvo me engano, ela foi nomeada, eu só passei um mês, acho que ela foi em junho de 2013, em julho eu saí. A professora Virgínia também, ela não só é administradora de empresa, como inclusive é professora da nossa autarquia de ensino superior, que é a FACAL. Mas assim, não discordando dos currículos das pessoas e da seriedade dos que foram nomeados, mas eu estou falando na questão, porque como a lei exige uma experiência na auditoria previdenciária, que ela especifica isso, mas assim, aí eu perguntei se as pessoas nomeadas têm que apresentar algum documento, algum currículo, para provar essa questão. Eu não sei se apresentou. Agora, quando falava de administração, ele dizia em ser administrador de empresa. Eu posso verificar aqui? Pode. Marcelo Gomes trouxe alguns documentos que ele vai analisar agora para responder essa pergunta do presidente da CPI, doutor Zé Higino. Estamos às 11h40, ainda na manhã do primeiro dia de ouvidas da Limoprev da CPI. Da CPI da Limoprev, artigo 32, parágrafo único. Será obrigatório a formação em auditoria financeira ou administração de empresas. Ou formação em auditoria financeira ou administração de empresa para o exercício do cargo de gerente previdenciário, sem prejuízo de outras exigências decorrentes de normas legais oriundas do Ministério da Previdência Social. A minha pergunta é só se... Artigo 32, parágrafo único. Será obrigatória a formação em auditoria financeira ou administração de empresas para o exercício do cargo de gerente previdenciário sem prejuízo de outras exigências decorrentes de normas legais oriundos do Ministério da Previdência Social. A minha pergunta, quando eu perguntei, é porque não só, assim, não querendo desqualificar a nenhuma indicação de nenhuma nomeação dessas pessoas que exerceram o cargo, mas até a atual administração cometeu uma falha também, porque não cumpriu com isso ao indicar José de Assis Pedrosa para o cargo, porque ele também não tem, não estou direcionando só, eu estou dizendo que é uma prática que os gestores têm esse poder de nomeação, os prefeitos, e que na realidade não verifica sempre na hora de nomear, não discordando da integridade moral das pessoas que foram indicadas. É a questão da experiência, por conta, isso aí vai fechar com o seu pensamento, por conta da questão da gestão, que o fundo era viável, como você colocou, desde que tivesse tido gestões com pessoas que tivessem apto e capacitado no conhecimento da gestão previdenciária, que eu concordo, de certa forma, com sua colocação. Então, se foi tudo que aconteceu, foi algumas falhas de gestão,
mas começa já na nomeação. Então foi por isso que eu coloquei tudo isso, para fechar e concordar com a sua colocação, no sentido de que foi um problema que a gente vem sentindo, vai se ouvir ainda mais, em torno de mais de 30 pessoas ainda, e que aos poucos vai chegando informações que vamos construindo a nossa opinião. Porque muitas vezes, quando começa um trabalho desse, a opinião é uma, e à medida que vai chegando as informações, vamos reciclando essas opiniões e vai mudando, porque nós não sabíamos que tinha esse detalhe, uma legislação, uma decisão, né, de gestor, mas assim, estamos na terceira ouvida, tem muitas ouvidas a ser feitas ainda, mas que a ideia que temos no momento, concordo com você, a questão de gestão, se tivesse escolhido pessoas experientes na área, né, que as pessoas não são experientes, mas experientes na área, talvez não tivesse acontecido, porque iria usar a lei, como você colocou, que a lei tinha suas amarrações, né, e essas amarrações, infelizmente, não foram seguidas por alguns gestores, e aconteceu que hoje está gerando essa CPI. Mas assim, quero nenhuma pergunta mais a fazer, agradecer a sua colaboração, que ajudou com seu conhecimento a tirar algumas dúvidas, de fechar algumas questões que a gente tinha, como continuar a perguntar, e que vai servir também de base para os novos que vêm ser ouvidos, as novas pessoas, vai servir de base as suas colocações, e que aqui possamos fazer outros questionamentos. Eu quero agradecer, em nome da comissão, a sua presença. Bom, não, estou à disposição. Qualquer coisa é só chamar. Encerrado essa ouvida, peço só um pouquinho de tempo, que está terminando de bater, aí eu de redigir aí o fechamento da ouvida, mas quero dizer a todos os ouvintes que a partir de 14 horas vai ter novas ouvidas. Agora, resta saber o seguinte: essa pessoa que está marcado para o primeiro horário da tarde, ela não reside em Limoeiro. Inclusive é a contadora Hilda. E aí nós não sabemos como está a condição dela em termos de combustível para chegar aqui. Até agora não temos informação. E o outro a ser ouvido mora aqui. Não vou dizer, porque é uma regra que eu não estou dizendo antecipadamente o nome de ninguém. Só sabe na hora que a pessoa está aqui sentada, para evitar qualquer tipo de especulação, de qualquer... A gente está fazendo a coisa bem transparente. Não quero constranger ninguém que vem nos ajudar a esclarecer os fatos, né? Então, que às vezes a pessoa cita o nome antes e se coloca aqui, fulano está na CPI, deve ter feito alguma coisa errada. Não, as pessoas que estão sendo ouvidas estão nos ajudando a descobrir a história financeira da CPI, o que foi os erros administrativos, financeiros, contábeis, que geraram esse dinheiro aí que não foi recolhido aos cofres da Limoprev. Então, o motivo, a razão é essa. Por isso que algumas pessoas podem até criticar, por que não diz, né, aberto? Não, está aberto. Quem quiser ouvir aqui, todo mundo sentou aí, teve a oportunidade de ouvir as pessoas falarem, mas nós não vamos fazer isso uma propaganda negativa ou constranger alguém que venha ser ouvido aqui. Então, por isso que não citamos nomes antes, só na hora que... Até porque também essa pessoa que vem de fora, por exemplo, se não puder chegar por conta da questão de combustível, a gente vai anunciar e ela não vai estar aqui. Então vamos esperar as pessoas chegarem para poder ser anunciado o seu nome e ouvir essas pessoas que vêm colaborar, que vêm contribuir com a CPI. E nesse momento quero agradecer ao ex-secretário Marcelo Gomes, que estamos satisfeitos com suas colocações, e dizer que foi importante a sua vinda, porque algumas dúvidas administrativas você tirou, a questão de onde vai até o trabalho da administração e de onde vai o trabalho do financeiro, para podermos não misturar aqui, que a gente é vereadores que é formado por várias categorias profissionais, que é representante do povo, e que nem sempre tem conhecimento em todas as áreas. Então, as pessoas que estão vindo aqui estão ajudando a que nós possamos entender
como funcionava a questão do recolhimento para a Limoprev. Então vamos agora assinar, preciso de mais 5 minutinhos, pode ficar aí que vão aí mesmo. Vai assinar os documentos, vai ter uma cópia da ouvida, certo? Qualquer dúvida, esclarecimento, a ouvida está gravada, não tem como botar algo diferente. E se quiser depois a gente tira a cópia da gravação. Então, por sinal, a gente grava em 2 lugares e faltou energia, um apagou. Ainda bem que a gente grava de 2 formas, mas não perdemos o arquivo, né, que foi gravado do áudio. E ainda tem a ata que, em cima de tudo que foi apurado, ainda vai haver uma ata onde vai ser formado. Então está bem seguro, ninguém pode mascarar, nem aumentar, nem diminuir em nada do que as pessoas aqui veio contribuir. Bom, numa manhã tranquila, encerra os 3 primeiros depoimentos da Limoprev. Então, os trabalhos recomeçam a partir das 14 horas, com mais 3 ouvidas, previsão de começar às 2 e até às 17h30. Aqui tivemos o depoimento de Marcelo Gomes, de Zé Henrique, e o depoimento também de Zé Carlos, que foram funcionários da Limoprev, e Marcelo, que atuou como secretário de administração no período de 2011 até o início de 2014 como secretário de administração do prefeito Ricardo Teobaldo. A gente encerra os trabalhos da TV Web Notícia aqui, a rede também da TV Folha. O jornalismo da Cultural vai levar para você todas as informações agora no Jornal do Meio-Dia e também no 96 Notícias amanhã de manhã. E às 14 horas, nos trabalhos de Júnior Silva e Everton Cristiano, retomaremos a tarde de ouvida da Limoprev da CPI. E hoje pela manhã está encerrado. Pode.